Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E com a segunda onda da pandemia, a população de Manaus busca alternativas para salvar vidas. Familiares fizeram fila para comprar tanques de oxigênio. Enquanto o Brasil comemora a autorização emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para as vacinas da Sinovac e da AstraZeneca, a situação em Manaus continua preocupante. Familiares de pacientes fizeram fila para comprar tanques de oxigênio, que se esgotam com velocidade na capital do Amazonas. A segunda onda da pandemia em Manaus tem sido cruel, com níveis de hospitalizações até mais altos do que a primeira onda, quando a cidade chegou perto do colapso do sistema de saúde. A Organização Mundial da Saúde alertou que a situação piorou significativamente nas últimas semanas e que esta segunda onda é pior do que a sofrida entre abril e maio. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do Amazonas, o estado tem mais de 230 mil casos de Covid-19 confirmados e 6.191 mortes. E o Ministério da Saúde começou a fazer a distribuição da vacina Coronavac para todo o Brasil. A partir de hoje, os estados vão receber quase 6 milhões de doses. Quase 11 meses depois do início da pandemia, com mais de 209 mil mortos pela Covid-19, o Brasil começa o processo de distribuição das quase 6 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, feito em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para todos os estados e o Distrito Federal. As entregas serão feitas com aviões da Força Aérea Brasileira e caminhões com áreas de carga refrigeradas. Companhias aéreas comerciais também ajudam com o transporte gratuito das caixas de vacinas para todos os estados que necessitem de transporte aéreo. Depois que o governo federal entregar os imunizantes aos estados, os governos estaduais devem se encarregar de levar as vacinas até os municípios em parceria com o Ministério da Defesa. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou da grandiosidade da campanha de vacinação no Brasil. Está dado o primeiro passo para o início da maior campanha de vacinação do mundo contra o coronavírus. Lembro que nós temos o maior programa nacional de imunização do mundo, o PNI. Vacinamos mais de 300 milhões de doses por ano, todos os anos. E temos essa expertise há mais de 45 anos. Podemos chegar a vacinar 1 milhão de pessoas por dia. E no fim de semana, o Ministério da Saúde confirmou um caso de reinfecção com uma nova variante no Amazonas. E em Manaus, comunidades indígenas estão passando por testes de Covid-19. A paciente tem 29 anos e foi infectada inicialmente em março do ano passado. O segundo diagnóstico ocorreu no fim de dezembro. O resultado do exame revelou uma mutação do vírus descoberta pelo Ministério da Saúde do Japão, mas que teria origem no Amazonas. Em meio ao caos no sistema de saúde do estado, a atenção com os grupos mais vulneráveis foi reforçada. Membros de comunidades indígenas recebem testes de Covid-19 em Manaus. O objetivo é evitar que eles tenham de ir às unidades de saúde que estão superlotadas e onde poderiam se infectar. Aproveitei que está tendo o teste aqui no parque e aproveitei de fazer, né? Porque a minha patroa deu positivo. E eu, como tenho contato com ela, direto, aí eu resolvi me fazer. É uma ação de atenção médica em parceria com a comunidade Parque das Tribos e com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Manaus. Faz parte de um projeto maior que prevê o atendimento de populações indígenas, que a gente entende que são as mais vulneráveis, estão entre as mais vulneráveis hoje à Covid, tanto no estado do Amazonas quanto no estado de Roraima. Segundo a Agência Brasil, o Ministério da Saúde disponibilizou 80 cilindros com oxigênio hospitalar para Manaus neste sábado. A carga vai ajudar a abastecer e reforçar com o gás as unidades de saúde da região amazonense. A disseminação do novo coronavírus e o aumento exponencial do número de casos da Covid-19 sobrecarregou as unidades de Manaus. A escalada da doença causou a falta de oxigênio medicinal em hospitais públicos e privados da capital. Por causa da nova variante do coronavírus, além da Inglaterra, a Itália também proibiu os voos do Brasil. E nos destaques internacionais, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom,
disse que o mundo está perto de uma falha moral catastrófica. Para ele, isso acontece porque os países ricos consomem quase todas as doses disponíveis da vacina contra a Covid. Tedros Adhanom denunciou a atitude das nações mais ricas de se colocarem em primeiro lugar e também criticou os fabricantes de vacinas. Not only does this me first approach leave the world's poorest and most vulnerable people at risk. Essa abordagem de eu primeiro não apenas deixa as pessoas mais pobres e vulneráveis do mundo em risco, mas também é autodestrutiva. Em última análise, essas ações apenas vão prolongar a pandemia, prolongar a dor, as restrições necessárias para contê-la e o sofrimento econômico. A situação se agrava pelo fato de que a maioria dos fabricantes priorizou a aprovação regulatória nos países ricos, onde os lucros são mais elevados, em vez de enviar dossiês completos à OMS. Rather than submitting full dossiers to WHO. O diretor da OMS disse ainda que 39 milhões de doses da vacina contra o coronavírus foram administradas até agora em pelo menos 49 países de renda mais alta, enquanto somente 25 unidades de vacinas foram distribuídas em países com renda mais baixa. Tedros comentou que mesmo enquanto alguns países pronunciavam palavras tranquilizadoras sobre o acesso equitativo, eles priorizavam os próprios negócios com os fabricantes, elevando os preços e tentando pular a fila. E mudando de assunto, o principal opositor russo, Alexei Navalny, foi preso pela polícia ao chegar ao aeroporto de Moscou. O opositor disse aos jornalistas que não tinha medo de ser preso. Vários aliados dele foram detidos no aeroporto de Moscou. Navalny, de 44 anos, ficou vários meses em tratamento na Alemanha depois de sofrer um suposto envenenamento. O principal inimigo do presidente Vladimir Putin anunciou na última quarta-feira sua intenção de retornar à Rússia. Os serviços penitenciários russos alertaram que seriam obrigados a prendê-lo por violar as condições de uma condenação com suspensão de pena que a justiça lhe impôs em 2014. A prisão de Navalny é inaceitável, escreveu no Twitter o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que pediu a Moscou a libertação imediata dele. E os trabalhadores que estão presos em mina na China enviaram mensagem depois de 7 dias. Eles confirmaram que 12 deles estão vivos, mas exaustos e que precisam de remédios. O resgate envolve mais de 400 soldados. O acidente ocorreu em 10 de janeiro em uma mina de ouro na província de Shandong e deixou 22 pessoas presas a mais de 600 metros da entrada do poço. A explosão causou danos significativos à escada de acesso ao fundo da mina e aos cabos de comunicação. Na mensagem, os mineiros indicaram que pelo menos 12 deles estão vivos, mas que estão exaustos e que precisam urgentemente de remédios. Além disso, eles observaram que 3 pessoas sofriam de hipertensão. A nota também descreve que os mineiros foram cercados por muita água e que 4 ficaram feridos, enquanto não tinham notícias da situação das outras 10 pessoas. Eles acrescentaram que, enquanto o resgate continuar, eles terão esperança. E para encerrar, olha só o final feliz de uma história que não começou nada bem. Um boi de estimação foi levado de uma casa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e quase virou churrasco. O boi, conhecido como francês, é este aí, andando pela cidade com o ladrão. Pelo jeito, nem resistiu ao ser tirado da casa onde mora há 6 anos, quando ainda era um bezerro. A família dona do francês até fez campanha para recuperar aquele a quem chamam de grande filho e que dorme no quarto junto com o dono da casa. Graças a essas imagens, a polícia chegou ao ladrão, que vendeu o francês por R$ 5.500. Com o nome do comprador, foi fácil recuperar o animal. O dono respirou aliviado e disse que o francês
quase virou churrasco. Muito bom, belo trabalho da polícia. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.